Para a maioria, o dia do fim da vida é desconhecido, enquanto para poucos sabem até o horário. Eles chamam de vigília da morte o período anterior à execução de um preso condenado. É um tempo de isolamento e espera, enquanto o preso conta as últimas horas de sua vida. O que passa por sua mente nesses momentos finais? Neste vídeo, veremos as últimas horas dos condenados à execução em seu último dia na Terra. Ted Bundy. Ted é um famoso em série e violentador de corpos, considerado um dos criminosos mais famosos do século XX. Entre 1974 e 78, Bundy se dedicou a abusar e tirar a vida de várias mulheres em diferentes lugares como Washington, Oregon, Colorado, Utah e Flórida. Em 79 e 80, Bundy enfrentou 2 julgamentos nos quais se representou a si mesmo, já que havia frequentado a faculdade de Direito por alguns anos e sabia como se comportar em um tribunal. Sempre parecia calmo, confiante e despreocupado durante o interrogatório. No entanto, as provas apresentadas contra ele eram irrefutáveis e no final de 1979 ele foi condenado à morte em 2 ocasiões, mas isso não marcou o fim para Ted Bundy. Em 80, ele enfrentou outro julgamento pelo homicídio de Kimberly Lyric, uma menina de apenas 12 anos que foi sua última vítima na Flórida. Lá ele foi condenado à morte por eletrocução pela 3ª vez. Ele passou quase uma década esperando sua execução na prisão estadual da Flórida, também conhecida como prisão de Stark. Como é comum com os condenados a terem sua vida tirada, Bundy tentou apelar sua sentença várias vezes. Enquanto continuava apelando, ele começou a conceder entrevistas. Nessas entrevistas, Ted falava sobre seus crimes e seu processo mental, embora se certificasse de falar na 3ª pessoa. Ele falava de sua carreira como ladrão e confessava que a maioria de suas propriedades de valor era roubada. Ele se deleitava com o fato de que se quisesse algo, saía e pegava sem pagar. É muito provável que essa mentalidade tenha influenciado sua decisão de violentar e tirar a vida de suas vítimas brutalmente. Quando decidiu a data da sua execução para o dia 2 de julho de 1986, Bundy decidiu que era hora de fazer uma confissão. Ele confessou a 2 investigadores que havia tirado a vida de 30 mulheres. Embora algumas pessoas acreditem que ele é responsável por atos prejudiciais contra mais de 100 mulheres, ele relatou como voltava a visitar os locais onde havia prejudicado as vítimas e realizava ações inaceitáveis com os seus corpos em decomposição, mantendo essa conduta por vários dias até que não conseguisse mais. Por mais chocante que pareça, essa não era a única prática condenável que ele realizava. Bundy também confessou que costumava cortar a cabeça de algumas das suas vítimas com uma serra de arco e levava as cabeças para casa como uma espécie de troféu. Após alguns adiamentos, a data da execução de Bundy foi marcada para 24 de janeiro de 89. Para a sua última refeição, não fez nenhuma solicitação especial e recebeu a refeição normal da prisão, que consistia em carne, ovos, batatas fritas e torradas. No entanto, ele perdeu o apetite e não conseguiu tocar na comida. Na sua última noite com vida, centenas de pessoas acamparam fora da prisão, comemorando e antecipando o seu falecimento. Dentro da prisão, Bundy aceitou o seu destino, então fez 2 últimas chamadas telefônicas para se despedir de sua mãe. As últimas palavras do famoso agressor foram: "Gostaria de enviar meu carinho para minha família e amigos." Ele foi executado por meio de eletrocução às 7h40, com pessoas presentes para testemunhar o acontecimento. Após a confirmação da sua execução, aqueles que aguardavam notícias em frente à prisão soltaram fogos de artifício e comemoraram após a execução de Ted Bundy. Após a execução de Ted Bundy, o seu corpo foi transferido para o escritório do médico legista para uma autópsia. O seu cérebro foi retirado e entregue a cientistas para exame a fim de procurar qualquer anomalia que possa ter contribuído para os seus atos condenáveis. Por fim, o corpo de Bundy foi cremado conforme o seu desejo e as cinzas foram espalhadas nas montanhas de Washington, o mesmo local onde ele ocultou os corpos de algumas das suas vítimas. John Wayne Gacy.
A infância de John Gacy foi problemática, pois seu relacionamento com o pai estava tenso. Seu pai, que era alcoólatra, frequentemente o machucava fisicamente e emocionalmente, assim como suas irmãs e a mãe. Crescendo, Gacy pode ter enfrentado dificuldades para compreender sua sexualidade, já que era atraído por homens, mas vivia em uma sociedade amplamente homofóbica. Diante desse desafio, Gacy decidiu se casar. Ele então se mudou para Waterloo, Iowa, onde a família de sua esposa possuía 3 restaurantes e ele se tornou um gerente. A vida de John parecia perfeita até maio de 68, quando foi acusado de agredir 2 meninos. Esse foi o início do caminho sombrio de Gacy, um caminho que eventualmente o levaria a um fim prematuro. Em novembro do mesmo ano, ele se declarou culpado de um crime de sodomia e foi condenado a 10 anos de prisão. Nesse mesmo período, sua esposa se divorciou dele e fugiu com seus filhos. Enquanto estava na prisão, John se tornou um prisioneiro comportado e, após cumprir 18 meses de sua sentença, foi libertado sob condicional em junho de 70. Assim que saiu da prisão, Gacy voltou para Chicago, onde nasceu, para recomeçar a vida. Ele teve sucesso em sua reinserção na sociedade. Fundou uma empresa bem-sucedida, se casou, frequentou a igreja e era conhecido por promover festas elaboradas. No entanto, um lado sombrio estava presente nele, esperando para ser liberado. O desaparecimento súbito de um garoto chamado Robert, em dezembro de 78, levou a uma investigação que resultou na prisão de John Gacy. Descobriu-se que Gacy estava atraindo jovens para sua casa, onde abusava deles e posteriormente tirava suas vidas. Gacy foi finalmente preso em 22 de dezembro de 1978, após o que confessou os homicídios de cerca de 30 ou mais jovens. Depois de ouvir a confissão, a polícia vasculhou sua casa e encontrou 26 corpos escondidos em um espaço abaixo da casa. O julgamento de John começou em fevereiro de 80 e ele foi acusado de 33 mortes. Ele foi considerado culpado das acusações de assassinato, bem como de agressão, e foi condenado à pena de morte. John passou 14 anos no corredor da morte no Centro Correcional de Menard. O isolamento que vem com estar no corredor da morte o levou a começar a pintar. Ele costumava pintar diferentes palhaços, caveiras, sua casa e pássaros. Suas pinturas até foram expostas e vendidas em leilões. Por mais interessante que isso possa parecer, essa não foi a única coisa que Gacy se interessou. Ele leu uma ampla variedade de livros de direito e acumulou o conhecimento necessário para apresentar diversas apelações. No entanto, seu conhecimento e apelações não foram suficientes para salvá-lo, pois em outubro de 1993, a data de execução foi marcada para 10 de maio do ano seguinte. No dia anterior à sua execução, Gacy foi transferido para o Centro Correcional de Stateville, onde a execução aconteceria. Gacy passou a tarde com sua família em um piquenique realizado no terreno da prisão, que seria sua última refeição. Gacy solicitou um balde de frango do KFC, uma dúzia de camarões fritos, batatas fritas, morangos frescos e uma Coca-Cola Zero. À noite, ele recebeu a visita de um padre católico que realizou os últimos ritos antes de ser conduzido para a câmara de execução. Enquanto Gacy se preparava mentalmente para perder sua vida, uma multidão se reunia do lado de fora do Centro Correcional de Stateville, aguardando sua execução. A maioria deles estava feliz que o reinado de maldade de Gacy estava chegando ao fim. Depois de ser amarrado à cadeira de execução, as supostas últimas palavras de Gacy foram: "Beijem minha bunda". O advogado presente argumentou que ele estava falando com um oficial da prisão. Gacy foi finalmente executado por injeção letal e seu corpo foi posteriormente cremado. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos nasceu de uma mãe menor de idade que a abandonou com seus avós quando ela tinha apenas 11 anos. Nessa idade, Aileen já estava vendendo seu corpo na escola em troca de drogas, comida e cigarros. Desde então decidiu fazer disso uma carreira, antes de se tornar uma assassina em série. Aileen tinha um extenso histórico criminal e foi presa várias vezes por diferentes motivos, incluindo roubos entre as idades de 14 e 22. Aileen testemunhou o pior que o mundo tinha a oferecer e, por isso, tentou tirar a própria vida 6 vezes, mas nenhuma foi bem-sucedida.
Enquanto trabalhava como prostituta, Aileen desenvolveu uma sede de sangue e a desencadeou entre 1989 e 90. Ela tirou a vida de 7 homens com idades entre 40 e 65 anos e ficou conhecida como a Dama da Noite. Aileen foi eventualmente presa na Flórida e acusada do homicídio de 6 homens. Durante o julgamento, o ônus alegou que os assassinatos foram cometidos em legítima defesa, pois estava sendo agredida pelos homens. Embora tenha sido diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade antissocial, Aileen não foi absolvida. A acusação argumentou que ela cometeu os crimes por ganho financeiro. Até fevereiro de 1993, Aileen foi condenada à pena de morte 6 vezes por todas as vidas retiradas, exceto 1. Desde o momento de sua prisão até a execução, Aileen passou 12 anos esperando sua própria execução. Sua estadia no corredor da morte foi marcada por altos e baixos, pois ela começou a fazer algumas alegações estranhas. Em 2002, ela acusou os guardas da prisão de adicionar saliva, urina e sujeira à sua comida. Ela afirmou que os funcionários da prisão estavam trabalhando duro para frustrá-la, a ponto de tentar tirar sua própria vida antes da execução. No final das contas, Aileen reclamou de uma longa lista de coisas, incluindo baixa pressão de água, mofo em seu colchão, algemas apertadas e muitas outras. Essas reclamações constantes sobre suas condições de vida podem ter sido uma tentativa de ter sua pena retirada ou de obter um perdão, mas seja qual for o caso, essa tática nunca funcionou. Nas semanas que antecederam sua execução, Aileen concedeu entrevistas em que afirmou que sua mente estava atormentada. Ela também falou sobre como se sentia em relação à maneira como estava sendo retratada na mídia. Aileen sentia que estava sendo injustamente retratada como um monstro e também estava sendo representada como uma tirana sem escrúpulos e sem consideração pela vida humana. Aileen foi executada por injeção letal em 9 de outubro de 2002. Em sua última refeição, ela não solicitou nada além de uma xícara de café. As últimas palavras que ela proferiu foram: "Sim, eu gostaria apenas de dizer que estou navegando com The Rock e vou voltar como no dia da independência com Jesus, 6 de junho, como na nave-mãe do filme Grande Mãe, e vou voltar, vou voltar." Aileen foi a segunda mulher a ser executada na Flórida desde a reintrodução da pena de morte em 76. Após sua execução, seu corpo foi cremado e suas cinzas foram entregues a seu amigo de infância, Don Botkins, que manteve a amizade com ela, apesar de seus crimes. Botkins levou as cinzas para Michigan e as espalhou sob uma árvore. Enquanto estava viva, Aileen adorava ouvir o álbum Tiger Lily de Natalie Merchant e solicitou que uma música do álbum fosse tocada em seu funeral, um pedido que foi eventualmente atendido. Barbara Graham aos 22 anos, já estava trabalhando como meretriz, onde se envolveu com jogos de azar e o uso de substâncias ilegais. Ela fez amizade com criminosos conhecidos que a introduziram a todo tipo de atividades criminosas. Após 3 casamentos mal-sucedidos no passado, Barbara se casou com Henry Graham em 1953, que trabalhava como barman, mas era um criminoso viciado de baixo nível. Barbara logo fez amizade com os amigos de seu marido, que também eram criminosos, e em pouco tempo começou a conviver com pessoas como Jack Santo e Emmett Perkins. A amizade de Barbara com Jack Santo e Perkins mais tarde a levaria a cometer seus piores crimes e eventual morte. Conforme a amizade deles florescia, Barbara iniciou um caso com Perkins, que lhe contou sobre seus planos de roubar uma mulher idosa que supostamente guardava grandes somas de dinheiro e joias caras em sua casa. Quando o plano estava definido, Barbara, Santo, Perkins e outros 2 cúmplices foram à casa da mulher, reviraram tudo, a machucaram brutalmente a ponto de tirarem a vida da senhora. Apesar de seus melhores esforços, o roubo não foi bem sucedido, pois não encontraram dinheiro algum. No entanto, cometeram um crime grave que levou a polícia diretamente a eles. Durante o julgamento, Barbara manteve sua inocência, mas as evidências apresentadas contra ela, incluindo depoimentos de testemunhas e provas físicas, levaram à sua condenação. No Tribunal da Opinião Pública, ela foi apelidada de Babs a Sangrenta devido à gravidade do assassinato e à falta de remorso. Em 55, Barbara, Santo e Perkins foram eventualmente considerados culpados de homicídio em primeiro grau e condenados à pena de...
Bárbara tentou apelar de sua sentença, mas todos os recursos falharam e sua data de execução foi marcada para 3 de junho de 1955. No dia anterior à sua execução programada, Bárbara foi transferida para a prisão estadual de San Quentin, onde a execução ocorreria. Durante a maior parte do tempo, ela se sentia inquieta, andando de um lado para o outro na cela de espera da câmara de execução. Era uma cela pequena, e ela só conseguia dar 4 passos entre a parede e a porta. Ela mais tarde recebeu a visita do diretor da prisão, que se sentou com ela e conversou de maneira calma. Parecia que ele sabia que ela estava aterrorizada e estava determinado a ajudá-la a se acalmar. Antes de deixar a cela, o diretor ordenou que os oficiais da prisão servissem a Bárbara quantos milkshakes de chocolate duplo ela quisesse. Segundo o que sabemos, Bárbara consumiu apenas milkshakes na noite anterior à execução. Na manhã de 3 de junho, Bárbara teve um café da manhã, que consistia em um sundae de calda de chocolate quente. Ela estava aterrorizada com a execução e era conhecida por expressar abertamente sua incredulidade sobre a situação. Sua execução na Câmara de Gás estava programada para as 10 horas, mas foi adiada até as 11h30. Bárbara pediu para que colocassem um pano sob seus olhos para que ela não visse o rosto dos policiais. Suas últimas palavras foram: "Pessoas boas sempre têm tanta certeza de que estão certas." Quando pediram para que ela respirasse bem fundo para que facilitasse o processo, ela respondeu: "Como você sabe disso?", tornando-se então suas últimas palavras. A execução de Bárbara foi assistida por 30 pessoas, incluindo repórteres e guardas da prisão. Seu marido Henry cuidou do corpo de Bárbara, que após o ocorrido foi enterrado no cemitério da Califórnia.